tenha sido infeliz porque eu não me policiei e terminei, né, pelo ímpeto que eu deveria ter controlado. E cheguei a dizer, né, não como desaforo para alguém, embora fui mal interpretado, mas paciência. Que a igreja ela não é que eu digo a igreja, né, a instituição em si, por exemplo, a paróquia, a diocese. Né, eu não quis aqui dizer, aliás, aí eu disse, a igreja não é um programa da Rede Globo, aquele programa antigo dos anos 90, você decide, né, para tudo que vai fazer perguntar ao povo, eu faço assim, como é que eu devo fazer? Não. E expliquei na missa, né, tendo visto uma coisa, primeiro, não vim para Delmiro Gouveia para medir forças com a sociedade, vim para ser um instrumento de Cristo, vim para ser pastor daqueles que são cristãos e cristãos católicos. Não é? Tampouco pedi para vir para Delmiro Gouveia. Não é? Fui colocado aqui porque o bispo, que é o pastor maior da diocese, não é? Ele solicitou-me para cá, né? Ao transferir o padre Aparecido, que é um padre amigo, um padre com quem eu estudei. Não é? Que vai estar aqui também em breve, sim. Semana que vem. Conheço, não é? E hoje eu vou estar lá ajudando nas confissões, lá de Água Branca, se Deus quiser. É hoje, né? Com um grupo de padres da região, né? Então, de modo que tenho por Aparecido um grande apreço, né? É uma pessoa que eu posso dizer amiga, tá certo? Conhecemos-nos ainda frequentando os encontros vocacionais, fizemos o vestibular juntos no seminário, entramos juntos no mesmo dia, saímos também no mesmo dia, entendeu? E fomos ordenados no mesmo ano em datas diferentes, né? Ele em janeiro e eu em maio. E conheço o carisma do Padre Aparecido, né? Aquela pessoa assim, como você disse há pouco, né? Muito cheia de paz e que transmite tanta coisa boa. Né? Agora cada um tem o seu jeito de ser, evidentemente. Né? Por mais amigo que eu seja, mas eu não posso ser igual ao Padre Aparecido. A paróquia não pode exigir também os fiéis que todos os padres sejam iguais. Não. Né? Porque cada ser humano é um pensamento de Deus que não se repete jamais. Né? Deus não faz fotocópias de ninguém. As pessoas não são Somos iguais, originais. então os padres também eles não são iguais. Agora, o que deve existir sempre de igual é de um padre para o outro em uma comunidade, é aquele trabalho. Sim, exatamente. É ser um pastor ali cuidando das suas ovelhas. Ter a solicitude, né, pelo rebanho, isso é interessante. Agora, formas de trabalhar, de conduzir, cada um tem o seu jeito. Tem o seu jeito. Eu acabo, como é que se diz, assim, ajuda aí, Edson Alves. O que foi agora? Quando a gente vai... Vai o quê? Quando a gente vai fazer uma diferença. Comparar. Uma comparação. Isso acontece muito. Eu comparo muito o padre, a profissão de professor. Porque muita gente vê o professor assim, na sala de aula, dar uma aula. Aí, no ano seguinte, não é mais aquele professor. Ou vai outro substituir. Aí fala, mas professor fulano fazia assim. Professor fulano fazia desse ou daquele jeito. E ninguém entende que as pessoas não são iguais. O mal é esse, né? E eu acho que o padre, quando chega em uma comunidade, ele vem para fazer um trabalho e é obrigação daquela comunidade ser receptiva e acolher o padre da melhor forma e ver que ele tem ali um trabalho a prestar. Ele não veio para ser igual ao outro, mas para dar uma continuidade. É como dizia um padre, que por sinal o padre que me batizou, né? O padre que me batizou, ele me substituiu. Não, ele foi embora e veio um outro, inclusive meu antecessor lá em Santana do Ipanema. E o povo fazia muitas comparações. Porque com o padre fulano isso era assim, com o padre fulano era assado, o senhor deveria fazer isso. Aí o padre foi e disse, né? Eu não sou macaco para ter que imitar o que os outros, né, fazem. Quer dizer, cada um tem sua originalidade. Então eu disse isso para o povo, né? Vejam bem. Então a paróquia ela não é um programa, você decide para tudo que você vai fazer, tem que consultar o povo. Né? Em relação, sobretudo, a uma tinta de igreja, uma pintura. E o Código de Direito Canônico ele diz assim, que o pároco é o pastor próprio naquela paróquia. E quando o bispo nomeia um padre pároco ou administrador paroquial, entende, de uma paróquia, ele dá um documento chamado provisão. E naquela provisão ele dá ao pároco as faculdades todas de acordo com aquilo que a igreja espera do padre, né? E total liberdade e independência neste sentido do padre realizar todo um trabalho, sabe, de modo independente. E o senhor achou que isso ficaria bom? Que exatamente. Seria algo... Eu jamais pensei em ferir alguém, em desfazer... Mudando a cor. Não,
nunca pensei que a cor, né, era uma... Talvez o meu erro, mas eu falei com algumas pessoas, ninguém disse nada. Pessoas de igreja mesmo. Não é? Porque se, por exemplo, eu chegasse a saber que a cor era algo tão assim, que perdurou décadas, não é? Então, ou eu teria um jeito, né, de conduzir isso para que não desse esse rebuliço, ou então deixaria permanecer com outra tonalidade e tal. Mas em momento algum eu fiz isso para ir de encontro a ninguém, para ferir tão pouco ninguém ou para quebrar uma tradição. Né? O meu cuidado foi justamente aquele de, como é que diz, preservar o patrimônio da paróquia, né? Começando, claro, pelos prédios da paróquia, as capelas, a matriz mesmo, entende? E como a cor eu achei bonita e estávamos para celebrar naquela ocasião o ano jubilar, que foi o ano passado, então eu achei por bem mudar a cor. Né? E aí foi quando eu mexi numa casa de marimbondos. Né? Mas o que importa, padre, é que o senhor teve a melhor das intenções, sim. E que a capela ficou muito bonita. Ficou. Né? Agora você veja, Vanilda e prezados radiovintes, todos aqueles que nos escutam neste momento, que a reação maior foi de pessoas, né? De pessoas que na sua maioria não vão à igreja, não participam de missa, não contribuem com dízimo, entendeu? Claro, houve também dentre essa maioria alguns desses, né? Mas eu digo, a reação maior partiu daqueles que não têm vida de igreja, entendeu? De pessoas que não vão à igreja. E então essas pessoas, elas me desabonaram muito através de redes sociais. Se eu quisesse, fui incentivado para isso, mas não quis, porque seria, não sei se posso dizer, uma vingança também, mas se eu quisesse acionar a justiça em relação a alguns danos morais, de comentários, né? Desrespeitosos, eu teria feito, sabe? E como eu teria feito? Mas não, o silêncio, se as palavras são de prata, o silêncio vale ouro. Poderiam também, padre, assim, essas pessoas que se sentiram atingidas, sei lá, que acharam que o senhor tinha feito algo para ter um confronto, poderia ter solicitado a sua presença em um meio de comunicação, como um rádio. Sim, sim. E para perguntar para o senhor o que o motivou a mudar a cor, por que não deixou, né? Exatamente. O senhor ia se explicar, ia falar tudo dentro de uma calma, de uma tranquilidade, que não seria necessário nenhum confronto. Uhum. E assim, como eu estava dizendo, então o padre, quando ele é nomeado pároco, ele tem toda a autoridade, né, de fazer. Agora, se por exemplo eu chegasse ali à vila, ou até na matriz, ou em qualquer um outro prédio que pertence à paróquia, para destruir, para derrubar, aí sim. Aí qualquer crítica, mesmo destrutiva, né, que se levantasse, era com razão. Né? Haveria uma razão, mas em preservar por conta de uma pintura, uma mudança, né, de cor, eu achei isso assim muito pequeno e achei assim muito mesquinho, sabe? Mas graças a Deus que como tudo passa, né? As pessoas se apegam até a uma cor e depois acham que quando alguém vem e inova, acha que está destruindo. Na verdade, o senhor, com uma pintura nova, apenas preservou o patrimônio da igreja. Exatamente. E se tivesse dinheiro, se a paróquia fosse, né, uma paróquia que tivesse, que tivesse dinheiro, né, eu manteria, com a graça de Deus, sim, aquele projeto lá do Ponto Chico, voltando novamente, eu não deixaria jamais aquilo ali fechar as portas. Entendeu? Se a paróquia tivesse um bom patrimônio financeiro, né, porque há pessoas que também enchem a boca e dizem a paróquia é rica, eu não deixaria jamais que aquelas crianças e adolescentes ficassem desassistidos. Né? Voltassem, digamos assim, a minguar como estavam antes. Né? E também, se a paróquia fosse provida de dinheiro, né, eu já teria construído uma casa paroquial e já teria reformado todas as outras capelas que nós temos, inclusive aqui na cidade. As pessoas têm sempre, assim, algumas, né? Não generalizando, uma mentalidade de falar que o padre fulano saiu rico de Delmiro. O padre é rico, a igreja tem muito dinheiro. Mas ninguém vai conversar com o Senhor
e perguntar quais são as dificuldades que a igreja está atravessando para Exatamente. tocar alguns projetos sociais, Exatamente. alguns projetos para crianças, adolescentes. E olha que idosos. você, aos domingos, como na maioria das vezes, eu deixo a sociedade, como é que se diz, conhecedora disso. Mas ninguém chega para dizer, padre, não vou dizer ninguém, absolutamente ninguém, mas um ou outro é que chega com alguma coisa, padre, aqui está isso para o projeto. Padre, entendeu? Essa Para é uma maioria quantidade que se diz insignificante, cristã, né? que não dá nem para tocar um projeto. Exatamente. Agora, na hora de criticar, é uma legião enorme. Exato. Olha, semana passada mesmo, aconteceu por parte de um movimento, como diz o nosso povo simples, um adjunto. Né? Era a festa da Legião de Maria, era a celebração da festa da Assis. Né? E vieram pessoas, todas que estão ligadas ao comício aqui de Delmiro Gouveia, né, que fazem parte da Legião de Maria, pessoas até de Canindé de São Francisco. A missa domingo à noite na matriz, a matriz estava lotadíssima, né, com mais gente de fora do que mesmo gente da cidade. Isso desde as 4 da tarde, né? Todos os anos a Legião de Maria promove isso. No final de tudo, eu nem esperava isso. Alguém chegou com envelopes, olha, mandaram para o senhor. Era uma espátula, né? Aí eu disse, não, é a Legião de Maria que está dando. Mas, na realidade, eu vou dizer a vocês, eu não tenho vergonha. Eu estava precisando, porque minha carteira, se abrisse, só havia 20 reais de dinheiro. Só 20 reais mesmo. E eu disse para a pessoa, mas não precisava. Aí a pessoa disse, não, mas nós quisemos dar ao senhor. Né? Mas, na realidade, eu estava necessitando, sim, daqueles 100 reais. Né? Aí vocês podem dizer, mas e o ofertório? Não, o que entra de ofertório? O que entra de um batizado que o padre, né, celebra, ou de um casamento que o padre assiste, não é para o padre. É para acudir às necessidades da igreja. Não é? A igreja precisa de reparos de quando em quando, de uma pintura, disso e daquilo outro. Não é? Tem algum banco que deu problema? Exatamente. Você precisa pagar os funcionários, você precisa, né, como é que se diz? Pagar os funcionários, os nossos funcionários, graças a Deus, são carteira assinada. Você todo mês tem que pagar. Ah, são carteira assinada? São. Você tem que pagar os seus direitos, né? FGTS.